É um prazer estar aqui novamente com vocês para a gente falar um pouquinho sobre história militar. O assunto de hoje é uma visita imperdível que eu já fiz e que recomendo a vocês ao maior museu sobre a participação americana na Segunda Guerra Mundial. O museu fica em New Orleans. O Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial foi fundado pelo escritor Stephen Ambrose. Stephen Ambrose, se você não sabe quem é o autor de livros clássicos como O Dia D, que é um dos melhores sobre o assunto, e um outro até mais importante, que você já deve ter ouvido falar, que é Os Soldados Cidadãos. Soldados Cidadãos foi a base, o roteiro que inspirou o Band of Brothers, que é exatamente isso. É uma companhia de soldados cidadãos, de um bando de irmãos. Ambrose, então, um especialista americano em Segunda Guerra Mundial, idealizou e ajudou a construir o Museu Nacional, que inicialmente era um museu do dia D, era um museu americano do dia D. Após aquela famosa tempestade que houve do furacão Katrina em New Orleans, que destruiu uma boa parte da cidade, o museu do dia D também foi atingido. E a partir daí, o ator Tom Hanks e o diretor Steven Spielberg se associaram a Stephen Ambrose na luta pela reconstrução do museu. E ele foi reconstruído como Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, ou seja, deixou de enfocar o dia D e passou a falar de toda a participação americana na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, essa participação ela foi muito ampla, muito grande. Então o museu, consequentemente, vocês vão ver nos vídeos e fotos que eu fiz lá em New Orleans, que o museu realmente é imenso e é dividido em vários segmentos, em vários prédios. Mas para falar um pouquinho mais do museu, eu tenho que falar um pouquinho da participação americana na Segunda Guerra Mundial. A participação americana na Primeira Guerra Mundial deixou marcas na sociedade americana. E uma boa parte do povo americano não queria que os Estados Unidos se envolvessem mais em algum conflito europeu para resolver questões europeias. Então a política isolacionista ela cresceu muito após o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918. Os americanos ajudaram a fundar a Liga das Nações, mas saíram da própria Liga da Nação exatamente porque o presidente Woodrow Wilson estava pressionado a não se envolver mais em conflitos internacionais. E os anos 20 foram anos maravilhosos nos Estados Unidos, de muito desenvolvimento, a indústria americana crescendo, a indústria cinematográfica e cultural americana abrangendo o mundo inteiro, as pessoas ficando ricas, investindo em ações, e isso foi até 1929, quando aconteceu o crash da Bolsa. Com esse crash, a quebra da Bolsa afetou economicamente milhões de americanos e eles se viram lançados na Grande Depressão dos anos 30. A economia americana foi abalada, milhões perderam empregos, milhões não tinham nem o que comer. Ao mesmo tempo houve tempestades de areia que no meio oeste americano afetou muito a produção agrícola, então as pessoas deixavam o campo e iam para a costa oeste, para a Califórnia, tentar fazer a vida, e foram anos duros. Mas aí o governo, houve uma mudança no governo, o Franklin Delano Roosevelt foi eleito e ele implantou um projeto de reconstrução nacional chamado New Deal. Com esse projeto, o Estado interveio mais na economia, passou a fazer grandes obras e começou a gerar mais empregos. As pessoas lentamente foram recuperando uma condição melhor de vida e recuperando seus empregos e o ganha-pão.
Mas as nuvens de guerra se aproximavam novamente do continente europeu e também do continente asiático, e o Roosevelt passou a defender a participação americana, o engajamento americano, o envolvimento americano nas questões internacionais, embora uma boa parte do público assim não o desejasse. Com isso, Roosevelt ficou numa situação difícil politicamente falando e o seu poder começou a ser questionado. Roosevelt já havia sido reeleito uma vez e, por tradição nos Estados Unidos, embora não haja lei que impeça isso, mas é uma tradição que os presidentes cumpram 2 mandatos e depois se afastam da política ativa. Mas, devido à situação e devido ao sucesso do plano New Deal, Roosevelt teve apoio popular e foi para um 3º mandato. Só que daí, quando ele começou a defender o envolvimento americano na guerra europeia ou asiática, ele começou a ser questionado internamente. Um dos que o questionavam era, por exemplo, o Charles Lindbergh, o grande herói que atravessou o oceano no avião, o primeiro homem a fazê-lo, mas que tinha simpatias nazistas e questionava muito Roosevelt. Outro era o Ford, Henry Ford, que também questionava o envolvimento americano nas questões estrangeiras. Mas tudo começa a mudar em 1941, quando, em 7 de dezembro, vocês sabem, houve o ataque à base americana em Pearl Harbor. A partir desse ataque, os americanos declararam guerra ao Japão. Logo após, Adolf Hitler declarou guerra aos Estados Unidos da América e os Estados Unidos então se viram lançados em um grande conflito. No início de 1942, a indústria americana estava totalmente voltada para a guerra e essa indústria ela alimentava não só os soldados americanos, mas também todos os soldados aliados, inclusive a União Soviética. Muitos historiadores condicionam o sucesso soviético diante da invasão alemã ao abastecimento das tropas e dos soviéticos com equipamento, alimento, munição, jipes, tanques, caminhões. Foram dezenas de milhares de caminhões americanos para a União Soviética, dezenas de milhares de jipes, que é esse veículo multifuncional, também para a União Soviética. Às vezes você assiste um filme russo sobre a Segunda Guerra Mundial e os russos entram num jipe americano e saem dirigindo. Não estranhe, é porque o jipe fez parte da coluna vertebral de equipamentos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial, e assim como os caminhões Studebaker e outros caminhões que os americanos mandaram para lá através dos comboios que passavam pelo Ártico e chegavam até o porto de Murmansk, na União Soviética, que é por onde chegava a salvação para os russos nessa guerra. Então a indústria americana, que era o chamado fronte interno, o fronte doméstico, acelerou demais a produção. Eles produziam aviões, a indústria Ford, que a princípio o Ford era contra a guerra, a indústria Ford produzia aviões em 2, 3 dias. Eles montavam jipes e caminhões em poucas horas. Então o arsenal da democracia, o arsenal da vitória foi todo ele feito nos Estados Unidos. As tropas brasileiras, por exemplo, que foram lutar na Itália em 44 e 45, chegaram lá com uniformes feitos no Brasil. Eles foram imediatamente substituídos por uniformes americanos e as forças brasileiras foram equipadas, armadas, uniformizadas com produtos vindos dos Estados Unidos, porque a qualidade era, sem dúvida, a indústria americana tinha atingido um patamar diferenciado nesse nível, nessa etapa da guerra. Voltando então ao envolvimento americano, em 42 a indústria estava toda voltada já para a guerra. Os americanos logo estavam indo para a África do Norte, já em 1943, e também para a Sicília, no sul da Itália. Então já estavam lutando em 2 frontes. E na África ficaram até derrotarem as forças do eixo, alemães e italianos que ali estavam. Na Itália foram subindo a bota até se confrontarem em Monte Cassino com as forças alemãs muito bem entrincheiradas e a linha gótica que segurou
os americanos e os seus aliados até o final da guerra. Mas logo em 44 também houve o desembarque na Normandia, e ali as tropas americanas lideraram esse assalto à Fortaleza Europa e começaram a empurrar os alemães de volta para a Alemanha. E aí aquela série de batalhas famosas, batalha do Bulge, batalha de Bastogne, né, como vocês chamam, e mesmo no norte da França aconteceram muitos confrontos bem violentos, e os americanos foram usando todo o seu peso, a sua indústria de guerra, o seu armamento, os seus aviões, para empurrar os alemães de volta para casa. O mesmo aconteceu no Pacífico, a partir do ataque a Pearl Harbor. Logo os americanos, usando todo o seu potencial, foram minando as forças japonesas, que não tinham o mesmo poderio industrial que os americanos têm. Então, a cada avião e piloto perdidos, os japoneses custavam a repor aquilo, e os americanos tinham toda essa indústria por trás. Então, a vantagem industrial, tecnológica e mesmo de treinamento de soldados foi decisivo na vitória americana também no Teatro do Pacífico, né? Após a invasão das ilhas, Okinawa, Saipan, Marianas, Iwo Jima, que é famosíssimo, né? Da cena da bandeira, dos soldados americanos tinham a bandeira em Iwo Jima. Após todos esses combates no Teatro de Operações do Pacífico, a invasão do Japão seria custosa demais, e aí mais uma vez o peso da indústria e do desenvolvimento americano foi decisivo, porque eles desenvolveram a bomba atômica e lançaram 2 bombas, Hiroshima e Nagasaki, para encerrar a Segunda Guerra Mundial. E após o fim das hostilidades, os americanos também foram decisivos na formatação desse novo mundo, só que surgiu uma nova potência, no caso a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí começou a Guerra Fria, mas isso é uma outra história. O Museu em New Orleans conta essa história, todo esse envolvimento americano, desde antes até o pós-Segunda Guerra Mundial. O alcance da participação americana pode ser medido em números, e é isso que está aí no museu. Durante a guerra, 16 milhões de americanos serviram as Forças Armadas, ou seja, 16 milhões de americanos fardados, em uniforme e engajados, fora as pessoas que ficavam nas fábricas, nas cidades americanas, produzindo e trabalhando para suprir esses soldados armados. Ou seja, uma verdadeira máquina foi instalada nos Estados Unidos. Foram 16 milhões de americanos, dos quais 405 mil foram mortos e 671 mil foram feridos. Existem também 130 mil prisioneiros americanos de guerra que, após o final do conflito, 116 mil desses 130 mil puderam voltar para casa. Com esses números dá para ter uma ideia de quanto foi marcante a participação americana no confronto e o quanto que esse museu, que está em New Orleans, significa, porque ele conta essa história nos seus pavilhões. O Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial, como eu já disse para vocês, antigamente conhecido como Museu Nacional do Dia D, é um museu que está localizado no Distrito Comercial Central de New Orleans, no estado da Louisiana, nos Estados Unidos. O endereço é na Andrew Higgins Drive, entre Camp Street e Magazine Street. É bem fácil de chegar. O museu concentra-se na contribuição dos Estados Unidos para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E, como eu já disse para vocês, ele foi fundado em 2000, mas depois foi designado pelo Congresso dos Estados Unidos como Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial. Ele é afiliado ao Smithsonian Museum, que é um complexo de vários museus que existe nos Estados Unidos. Foi inaugurado em 6 de junho de 2000, no 56º aniversário do dia D. E, além de abrir uma segunda galeria que explora as invasões anfíbias da Guerra do Pacífico, do edifício original, o museu abriu também o Salomon Victor Theatre, ou seja, é um cinema que existe lá dentro, onde é exibido um filme chamado Beyond Boundaries. Esse filme ele é em 4D, uma experiência interativa. Se você for um dia no museu, não deixe de
comprar também por mais $5 do preço original de $25 da entrada. Com mais 5 você assiste esse filme em 4D e é espetacular esse vídeo produzido pelo Steven Spielberg e apresentado pelo Tom Hanks. Além do museu, você tem o Boeing Center, que é onde estão os aviões. Esse museu ele tem várias aeronaves instaladas. É o maior prédio de todo o complexo de prédios do museu, e a coleção ela inclui um B-17 Flying Fortress, a Fortaleza Voadora, um B-25 Mitchell, um SBT-3 Dauntless, um TBF Avenger, um P-51C Mustang e um Corsair F-4U-4, além de também você poder entrar numa sala, na reprodução de uma sala de comando de um submarino, o USS Tank, e também na cabine de comando de um B-24 Liberator, que está cortada para você poder ver como que era por dentro o B-24. Tudo isso daí foi construído com uma doação de $15 milhões da Boeing Company e com uma doação de $20 milhões do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Essa experiência de ver esses aviões é completa. Existe uma escada que você vai subindo e você está vendo também as fotos, as minhas fotos lá. Você vê o avião por baixo, depois você sobe um lance da escada e você está no mesmo nível do avião, e depois você sobe mais outro lance da escada e aí você está por cima do avião e o avião suspenso em relação ao piso do museu. Ou seja, você tem a oportunidade que eu nunca tive em nenhum outro museu do mundo. Já estive até no museu da Força Aérea Britânica em Londres, o Randall Museu, que eu vou deixar no final, na descrição, o link para você poder assistir esse vídeo do Museu da RAF em Londres. Mas é um museu diferente, onde os aviões estão estacionados. Esse museu em New Orleans você tem o avião suspenso, e foi toda uma operação para poder fazê-lo, como vocês estão vendo nessas imagens aí. Os aviões foram transportados para o museu encaixotados, desmontados, foram remontados por engenheiros e içados e instalados na posição que estão hoje. Então, ao visitar o museu, você fica deslumbrado, para quem gosta, óbvio, do tema, com a possibilidade de apreciar essas aeronaves históricas por diversos ângulos. Imperdível. Existem também outras alas do museu, como a Road to Berlin, a estrada para Berlim, o pavilhão Campanhas de Coragem, que tem um foco no teatro de guerra europeu. Ali você pode ver mais um avião, no caso um avião alemão, o Messerschmitt Bf-109, que também está ali pendurado, e armamento, fardamento, munição, documentos relativos ao teatro de operações da Europa, nesse nicho, nesse prédio chamado Road to Berlin. Existe também uma outra parte que chama Road to Tokyo, a estrada para Tóquio, dentro do mesmo pavilhão. Só que aí o foco é a Guerra do Pacífico. Ali estão também armamentos, uniformes japoneses, munição, existem displays reconstruindo a floresta, reconstruído porque a luta no Pacífico foi travada na Floresta das Ilhas. Enfim, existe muita interatividade também, outros filmes sendo projetados. Existe também ali um avião pendurado em um display, um tigre voador, né, o P-41. E então isso dá uma visão também bem completa da luta no Pacífico. Você gasta ali 3 horas fácil, ou até mais, visitando tudo, assistindo os filmes, interagindo com tudo que o museu proporciona. É uma experiência única. Como eu já disse, eu já fui a vários museus, já fui no Museu da Batalha da Normandia, no Museu de Bastogne, no Museu de Alamein, enfim, aonde eu estou eu procuro visitar um museu. Mas o Museu Nacional da Segunda Guerra Mundial
ele oferece uma perspectiva diferente, a perspectiva, lógico, americana do confronto, mas a forma como tudo está exposto é bem diferente e vale a pena. Eu tive até a oportunidade de vestir um fardamento original da Segunda Guerra, que acho que caiu bem em mim, que eu uso até aí na abertura do nosso programa e no símbolo da nossa página no Facebook. Fica aqui o convite para vocês para visitarem esse museu e outros museus também. Lembrando sempre, eu já disse isso em outros programas, eu faço o roteiro turístico da Rota do Blues, o sul dos Estados Unidos, Geórgia, Mississippi, Tennessee, Louisiana, Alabama, e você vai ter a oportunidade de passar por esse museu dentro desse roteiro que eu faço. Em 2021 estaremos voltando por lá, além de ir em muitos outros lugares, tá bom? Fica o convite e fica também aqui o meu agradecimento a vocês pela atenção. Espero que tenham gostado do programa, espero que tenha despertado em vocês a vontade de conhecer esse museu e logo a gente estará se encontrando novamente aqui ou, quem sabe, visitando o museu em New Orleans, tá bom? Muito obrigado, curta, compartilhe o nosso canal, se você não está inscrito, se inscreva, por favor, para poder receber os outros vídeos. A gente sempre está lançando coisas boas aqui. E é com o maior prazer que a gente faz isso por você, tá bom? Vem integrar aqui o nosso time, o nosso grupo de guerreiros do Sacred Ground. Até a próxima.